Fala, artista! Chegamos ao 17º episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasileiro e 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreender artístico-cultural. Eu sou Carla Raposo, sou host aqui no podcast, produtora cultural na cidade, e é um prazer enorme estar com vocês aqui na minha mesa. Então vamos lá. Meu convidado de hoje é Túlio Boschini. Ele é casado com Gabriela, nascido e criado em Brasília. Ele é católico, palmeirense, ninguém é perfeito, e apaixonado por vendas. É do tipo descontraído, comunicativo, aberto, sociável e valoriza muito a construção de relacionamentos e amizades. A sua formação é engenheiro agrônomo, pós-graduado em proteção de plantas. Ele tem formação em marketing e vendas, MBA em liderança e em gestão empresarial. É especialista em influência e negociação. Palestrante EVO, analista comportamental e muitas outras coisas, não é mesmo, Túlio? Um prazer enorme ter você aqui, Túlio. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. E é para a gente falar desse tema aí que é um tabu na área da arte. Boa noite, Carla. Eu que agradeço o seu convite. É uma grata satisfação te conhecer, pessoalmente, e estar aqui para a gente ter esse bate-papo aí sobre esse assunto que eu sou até suspeito para falar, que é o que eu mais gosto de falar, de fazer. Então vai ser, com certeza, um bate-papo bem legal. Bacana. É um assunto que eu já comecei falando, que é um assunto tabu na área da arte. Porque vender as coisas, vender coisas que emocionam, vender cultura, isso daí é um negócio, assim, que é terrível. Mas, assim, antes da gente entrar, eu já ia entrando mesmo, porque eu já tô querendo ir pro vamos ver mesmo, porque eu já quero saber, porque isso também muito me interessa. Falar de vendas, de negociação e tal, também é um desafio para mim. Mas eu queria, antes, começar pela história. As histórias são sempre as que conectam, não é mesmo? E a gente vai falar um pouco sobre conexão aqui, eu aposto, claro, hoje, na nossa sempre. Conversa. Então, vamos começar por ela, a sua história. Quero saber como é que é aí, por onde você passou, para estar aqui na minha frente. Vamos lá, Carla. Eu, como você falou, sou Túlio Boschini, eu tenho 36 anos, sou filho de Dona Ivonice, mineira de Uberlândia, funcionária pública. Meu pai, Agenor Boschini, paranaense, foi empresário, vendedor a vida inteira, então herdei essa questão das vendas com ele, aprendi muito com ele, foi um grande professor. Eu costumo dizer, eu não jogo, mas eu fui um ganhador da loteria, quando casei com Gabriela, uma princesa linda, maravilhosa. Beijo, meu amor. E sou engenheiro agrônomo, de formação, já atuo na área comercial do agronegócio já há mais de 12 anos, Fiz aí especialização na área, nessa parte mais técnica, até que comecei a minha virada de chave, eu percebi a necessidade da gente entender os comportamentos, as conexões para que a gente pudesse prosperar, para que eu pudesse prosperar aí na área das vendas, na área comercial, que eu sou apaixonado, então eu sou um grande estudioso hoje aí do comportamento humano para que eu possa prosperar cada vez mais aí na área comercial e ajudar pessoas também, a atingirem aí alta performance igual eu tenho buscado, Então, esse é um pouquinho do Túlio. Hoje, como eu te falei, eu já atuo há mais de 12 anos na área comercial do agro, já passei por multinacionais, hoje estou em outra multinacional, fiz uma transição de empresa recentemente, e gosto de falar que eu sou aquela pessoa que sou contratado geralmente para difundir as marcas aí nas regiões. Hoje eu atendo aqui a região do DF, e em torno, Formosa, Lusiânia, Cristalina, Vianópolis, vou até Goiânia, Hoje, inclusive, como eu te falei, fui e voltei de Formosa, Então é o que eu amo fazer, me conectar com pessoas, e também para bater esse papo aí. Esse é um pouquinho do Túlio. Bacana. Legal. Então, assim, as pessoas devem estar lá se perguntando, Aqui a gente está falando com empreendedores artísticos, Pessoas que já empreendem, já vivem de arte exclusivamente, querem dar um boom lá na carreira,
ou de pessoas que estão ali entre uma coisa e outra, né? Não sabem se vão, se vivem exclusivamente de arte, já se dividem em outra ocupação, que isso é muito comum também para quem faz arte, né? Não significa necessariamente que as pessoas não sejam artistas, mas ainda não se dedica exclusivamente à arte, ainda não vive exclusivamente disso. E aí as pessoas devem estar se perguntando, né? Mas o que um engenheiro agrônomo poderia contribuir na minha carreira de artista? E aí eu te digo o quê? Ele é um especialista em vendas, né, como ele mesmo disse, e aí às vezes a gente está lá fazendo o nosso feijão com arroz, né, no dia a dia, né, trabalhando lá, e às vezes a gente precisa de um olhar de fora, né, um olhar de uma pessoa de fora que veja a coisa por um outro ponto de vista, para a gente incorporar alguns conceitos, né, na vida. Então, assim, meio que justificando até, né, porque do meu convite. Então, e aí, a gente já entrando no nosso assunto, eu queria saber por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de falar de vendas, porque eu percebo essa dificuldade no meio artístico, assim, né? De negociar a arte, de falar, né? Seja um músico, seja, sei lá, um artesão, seja qualquer pessoa. Tem uma certa dificuldade de falar, de negociar a sua arte, negociar aquilo que ela produz para assim, né, no seu negócio ali artístico. Por que você acha que as pessoas têm essa dificuldade? Vamos lá. Carla, quando a gente fala, né, em negociação, vendas, influência, essas são, né, características que durante muito tempo foram diretamente relacionadas apenas a vendedores ou a pessoas que de alguma forma apresentam algum tipo de proposta, né? Mas se a gente for parar para pensar, todo mundo negocia o tempo inteiro, né? Eu gosto de iniciar as minhas palestras fazendo 3 perguntas. Por que algumas pessoas negociam melhor e são mais influentes do que outras pessoas? Por que algumas pessoas prosperam mais do que outras pessoas? E por que algumas pessoas se vendem melhor do que outras pessoas? Veja bem, essas 3 perguntas, elas não dizem respeito somente a vendedores. Elas dizem respeito a líderes, a executivos, a profissionais que estão querendo entrar numa empresa, pessoas que estão querendo trocar de empresa, pessoas que estão querendo crescer dentro de uma empresa, pessoas que estão querendo se vender. Então, quando a gente entende esse lado, né, da negociação, a gente percebe que não é algo feito somente para alguém que vai ofertar, né, um tipo de serviço ou um tipo de produto. Sim, todos nós vendemos algo o tempo todo, seja no nosso ciclo social, seja dentro de casa, ou seja no nosso trabalho, né? A gente se vende o tempo inteiro. Não é à toa que uma das primeiras atitudes que temos ao nascer é de negociar, né? Então, talvez esteja aí a explicação por que os bebês choram, as crianças fazem birra, os adolescentes se sabotam, porque sim, a gente negocia o tempo inteiro, né? Então, negociar vai muito além, né, do que você apenas entregar uma oferta, fazer uma oferta, né? Ela precisa transcender ali do papel, né? A gente precisa ter confiança naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está vendendo. Mas a principal questão de vender e de negociar é você realmente criar uma conexão, né? Então a gente precisa estar conectado com quem a gente vai influenciar, com quem a gente vai negociar. E como que as pessoas se conectam? Né? Através de interesses, né? Afinidade, gostos semelhantes. Mas quem não gosta de um ato de empatia? Você gosta? Claro. E aí é a pergunta que eu sempre faço. O que você tem feito para gerar um ato de empatia com as pessoas ou com o seu cliente? Você tem tratado ele da forma como você gostaria de ser tratado, ou você tem tratado ele da forma como ele gostaria de ser tratado? Esse é o primeiro ponto da conexão. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Porque não é todo mundo que gostaria de ser tratado como eu gostaria de ser tratado. Quando a gente faz isso, a gente não está tendo um ato de empatia, a gente está tendo um ato de egoísmo, né? Então, para a gente se conectar, o primeiro passo é empatia, né? Eu gosto de dizer que ter empatia vai muito além, né, de se colocar no lugar das outras pessoas, né? Eu gosto de dizer que ter empatia é você se conectar com as emoções das outras pessoas, né? Então, eu acho que tem que ter, né, primeiramente essa conexão e ter realmente na cabeça que negociar é para todos, né? Todo mundo se negocia, todo mundo se vende em determinados momentos, né? Então, durante a minha carreira, né, eu fui desenvolvendo algumas estratégias
né, de conexão. Né? Primeira questão, lógico, o autoconhecimento. Né? Depois que eu me conheci, eu soube quais eram as minhas habilidades, o que me motivava, né? o que faz o Túlio realmente sair da cama, né? As minhas linguagens de valorização, né? As minhas âncoras de carreira, as minhas virtudes, né? Que são as minhas forças pessoais, porque quando a gente se entende, né? Quando a gente se conhece, fica mais fácil da gente conseguir se conectar com as outras pessoas, da gente conseguir vender aquilo que a gente quer vender. Nem sempre a gente vai se conectar com quem a gente se relaciona, mas a gente sempre vai se relacionar com quem a gente está conectado. E o primeiro passo, acredito que seja, sim, a questão de você ter empatia. Né? E outras, né? Tem outros pilares também, né? Como você entender também. Quando você se conhece, você começa a entender a outra pessoa. Né? Então, sistemas representacionais, né? Existem pessoas que são visuais, existem pessoas que são auditivas, existem pessoas que são sinestésicas. Então a gente precisa entender a outra pessoa, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa para a gente conseguir ofertar algo que seja a sua, né, o seu produto, a sua marca, seja a sua imagem. Né? Então eu sou extremamente visual, eu enxergo o mundo como se fosse um filme. Né? As imagens fazem sentido para mim. Né? O meu pai, por exemplo, é extremamente auditivo. Né? Ele dá valor nas palavras, ao ouvir. A minha esposa é sinestésica, ela gosta de pegar, de tocar. Né? Então a gente precisa entender as outras pessoas para que a gente possa, né, ofertar, para que a gente possa ser mais assertivo, como que a gente vai chegar. Então quando a gente se conecta, né, esses dois são apenas 2 pontos que eu te falei, pontos de conexão, porque a pessoa ela começa a enxergar que você realmente se parece com ela. Né? Então o negociar parte daí, para mim parte do autoconhecimento e da conexão. Eu dei 2 chaves que para mim é primordial, eu carrego sempre comigo. Entendi. E quando a gente está falando do meio artístico, muitas vezes o próprio artista é o que ele está negociando, ele está se negociando, né? Sim. Ele é a própria, enfim, o próprio produto, o próprio serviço está nele. E é isso que você falou do autoconhecimento, é importante por quê? Porque eu acho que quando a gente vende, assim, isso é só uma percepção minha, a gente vende melhor aquilo que a gente conhece. Sim. Né? Se a gente conhece as características do produto, né? Se a gente confia naquele produto, se a gente, né? É aquilo, né? Tipo, eu tenho, sei lá, passo um creme bacana no rosto, sei lá, fez bem pra mim, eu vou indicar. Mas por quê? Porque eu conheço, sim, porque eu experimentei, porque eu confio, eu entendo as características, né? Então, assim, isso vai muito aí nessa linha também, né? Do autoconhecimento, sim, também para favorecer a venda. Você não acha, assim, nesse meio da arte? Claro, você falou tudo, né? Confiança. Né? A gente, que nem eu digo, muitas pessoas pecam, né? Justamente nesse ponto, né? O que eu digo? Para você ter ideia, quando a gente fala em negociação, a maioria dos vendedores ficam preocupados, né? Porque acabam justamente é uma etapa e acaba errando ali, né? Na etapa mais importante no processo de venda, que é a etapa do fechamento, né? E para você ter ideia, 74% dos vendedores ficam com medo nessa etapa e acabam fazendo o quê? Dando um desconto ali de mão beijada, forçando produtos que não fazem sentido para o cliente e demonstrando ansiedade ou falta de confiança naquilo que vende. E o que acontece? O cliente, ele não compra, as pessoas não compram de vendedores ou de negociadores ansiosos, né? O seu cliente, ele precisa conhecer você, ele precisa gostar de você e principalmente ele precisa confiar em você. Então na negociação tem uma máxima que eu digo, que o primeiro a comprar aquilo que você está vendendo é você, depois a pessoa na qual você está negociando. Então você tem que despertar a confiança, porque independente da situação, as pessoas sempre vão questionar, será que isso é para mim? Será que ele está falando a verdade? Será que ele não está querendo, né, me lubridiar? Né? E essas tomadas de decisões, essas questões sempre aparecem ali em momentos de tomada de decisão. Né? E aí cabe a gente, né, perceber como que a gente deve atuar para influenciar essas pessoas na qual a gente está negociando. Né? E a confiança ela é primordial. É o primeiro sentimento que tem que ter, né? Você precisa transmitir a confiança. Para a pessoa na qual você está negociando, você tem que ter confiança naquilo que você vende. Você tem que acreditar naquilo que você faz, naquilo que você vende. Então, eu tenho feito um bloco
os últimos blogs que eu tenho feito dos episódios, eles têm falado muito sobre autodesenvolvimento. Né? Eu chamo de poder pessoal. É uma das linhas editoriais que a gente leva aqui. Então, mais uma vez, viu, gente? A gente tem falado bastante sobre autoconhecimento aqui. Então, assim, até para isso, inclusive para isso, né? Se você ainda não vive de arte, está querendo viver de arte, está querendo negociar a sua arte, autoconhecimento é primordial, porque se você não acredita no produto que você está vendendo, né? Assim, no produto que eu digo assim, no valor que você entrega, né, para o seu público, né, para a pessoa com quem você quer se conectar, né, e esse público vai fazer possível você viver da sua arte. Então você não se você que é você não acredita, você não vai saber vender, não vai conseguir negociar, não vai conseguir transmitir valor com isso. Isso. E aí a gente entra em outro ponto. Você acha que eu acho, assim, né? Assim, pelas poucas coisas que eu leio, enfim, não sou um especialista, aliás, estou longe, mas pelas poucas coisas que eu leio, eu acho assim que vender uma coisa é igual vender qualquer coisa. Negociar, no caso, né? Vender, negociar. Você me explicou que a venda é a negociação é uma parte da venda. Isso, e tal, uma né? etapa. Então, assim, negociar é qualquer coisa. Você acha que para a arte é diferente? Porque os artistas tendem a achar que, tipo, mas não é a mesma coisa. É como se fosse impuro, sabe? Assim, como se não pudesse vender, como se aquilo fosse errado, né? Uhum. Vender uma coisa que emociona as pessoas. Você acha que é diferente? O processo de venda tem alguma nuance? Carla, eu acho não. Eu tenho certeza que não, né? Vendas, que nem eu falei no início, é para todo mundo, é uma habilidade, a gente precisa desenvolver, né? Então, quando a gente entende, né, qual dor que a gente resolve, né, o que é... Porque, que nem você falou, vendas é emoção, né? Existe a questão da necessidade, da demanda. A necessidade é o que a pessoa procura algo, né? Aliás, a demanda é o que ela procura algo, a necessidade é o emocional, é o que faz ela comprar, né? Então, venda sim é emoção, né? Então, eu acredito, né? Tem que se entender qual que é a necessidade, né? Que você vai atender. Muitas pessoas pulam a etapa, né? E acabam focando somente no produto. É isso, é aquilo, é isso que eu faço, sabe? Então, a gente precisa entender qual que é a necessidade, né? Eu tenho 3 chaves que se você me permitir, eu costumo dizer que é você exercer o seu poder de influência, né, sobre as pessoas na qual você vai vender, né? Robert Cialdini, no livro Armas da Persuasão, já ouviu falar? Já ouvi falar. Ele identificou... É o que fala dos gatilhos, Isso, né? Ele identificou 6 gatilhos, 6 armas de influência, né? 3 eu carrego sempre comigo. E isso é em qualquer nicho que você vai vender. Como eu te falei, eu trabalho a vendas muito com o comportamento, né? Então, a questão de você influenciar as pessoas, né? Influenciar não é um conhecimento, não é nada mágico, né? É um conhecimento científico. Mas você precisa conhecer, estar conectado com a pessoa na qual você vai influenciar, para que não seja algo manipulatório, seja algo leve. Então, como eu falei, Robert Cialdini, no livro Armas da Persuasão, ele identificou 6 gatilhos, 3 eu gosto de dizer sempre, né? Primeiro é reciprocidade. Quase todo mundo se sente pressionado a retribuir favores que não são solicitados, né? Como que você se sente quando você é convidado para um casamento ou para uma festa de aniversário, ou você recebe um presente que quando chega a sua vez, você não se sente meio que na obrigação de retribuir esse convite ou esse presente? Para a gente aumentar o nosso poder de influência sobre o nosso cliente, a gente precisa ajudá-lo de alguma forma, seja com um presente, seja com informação, seja com um ato de serviço, seja com um conteúdo, né? O poder da gratidão, ela consegue ser maior do que o poder da simpatia. Dificilmente ela é vista como algo manipulatório, porque retribuir favores na sociedade é uma norma muito bem vista, né? E aí onde eu quero entrar. A gente tem que se perguntar, o que eu tenho feito para gerar essa gratidão no meu cliente? Né? Muitas pessoas costumam atrelar um brinde, um presente, um conteúdo, um e-book, alguma coisa após concretizar uma venda ou concretizar uma negociação. Tente fazer o inverso. Presenteie, entregue um conteúdo, ensine alguma coisa, né? Entregue aquilo que você sabe fazer.
Isso vai gerar uma gratidão no seu cliente ou nas pessoas na qual você está exercendo o seu poder de influência. Isso chama-se reciprocidade. Então, você precisa ajudá-lo, ajudar as pessoas de alguma forma, né? O segundo é autoridade. A gente precisa ter autoridade naquilo que a gente faz, né? É o que você falou, às vezes a pessoa não tem confiança, às vezes porque não tem autoridade naquilo que está fazendo, né? Mas o autoconhecimento, principalmente, vai fazer você gerar essa autoridade. Como que você se sente perante um médico de jaleco, por exemplo? Um militar com a farda condecorada, né? Um executivo com um terno muito bem alinhado? Você não precisa nem conhecer, mas eles nos transmitem esse ar de autoridade, né? Então, a gente precisa ter autoridade, né? Quando você vai numa palestra, você vai numa imersão, você fica horas ali ouvindo a pessoa falar. Por quê? Conhecimento. O conhecimento é um gatilho de influência poderosíssimo. Então é o que eu digo, vista-se do seu conhecimento, vista-se do seu produto, vista-se da sua marca, do seu conteúdo, daquilo que você faz, daquilo que você produz, né? Como artista, né? Então, o conhecimento ele vai gerar autoridade. Né? Quando isso te gera autoridade, as pessoas despertam desejo, despertam necessidade de consumir o seu produto, o seu conteúdo, né? A sua arte, né? E que vai ajudar muito no terceiro princípio, que é a aprovação social. Apenas 5% da população mundial é iniciadora, as outras 95% são imitadoras. Dessa forma, todos nós somos persuadidos a agir conforme um coletivo, ou seja, o que a maioria faz acaba nos influenciando, né? Isso, eu dou um exemplo, quantas pessoas você conhece que utilizam uma determinada marca ou um determinado produto e sequer sabe onde é fabricado, quanto que essa empresa fatura, qual que é a história dessa empresa, usa apenas porque ouvem as pessoas falar que é bom, que é o melhor, né? Restaurante, né? Eu sou um apaixonado por parmegiana, né? Se eu for num restaurante que eu não conheço, eu vou olhar o cardápio, vou verificar preço, essas questões, isso é normal. Mas se 1, 2 ou 3 pessoas falam, Túlio, vai em restaurante X e vai na melhor parmegiana que eu já comi, eu vou chegar, não vou nem olhar o cardápio, falar, amigo, me vê a parmegiana. Isso é aprovação social, é as pessoas te indicarem. O que você tem feito para as pessoas indicarem o seu produto? Você tem que fazer o seu cliente ser o embaixador da sua marca, ele indicar você, né? Quando as pessoas te indicam, mais uma vez, desperta desejo, desperta necessidade das pessoas, né, consumir o seu conteúdo, a sua arte, né? Então, a aprovação social, a gente vê muito isso hoje nas redes sociais, né? Mas muitas pessoas não sabem utilizar. Então, são 3 gatilhos que você precisa influenciar, né? Mas primeiro você tem que estar conectado com a pessoa, porque quando você tenta influenciar, você não está conectado, vai ser algo, né, meio manipulatório. Que nem eu repito, nem sempre você vai se conectar com quem você está, né? Nem sempre você vai estar conectado com quem você se relaciona, mas você sempre vai se relacionar com quem você está conectado. E aí você exerce o seu poder de influência. E essas 3 chaves, para mim, são maravilhosas. É o que eu uso diariamente. Incrível. Isso que você falou é muito importante, assim, né? Que eu acho que é até um pouco isso que passa na cabeça do artista lá, né? Essa coisa da manipulação e da influência, que são coisas diferentes, sim, né? Quando você influencia, é uma história de um ganha-ganha, né? Isso. É um ganha-ganha. Você está oferecendo algo de valor para o seu público, né? Você está oferecendo algo de valor, um conteúdo de valor, uma música bacana, né? Uma música autoral que você desenvolveu, sei lá, uma peça de cerâmica que você desenvolveu. Então, assim, você está oferecendo algo de valor, de repente mostrando os bastidores, como aquilo é feito e tal. E essa pessoa se identifica com aquilo, isso, se conecta com aquilo, né? Da forma como você mostra isso. E aí há essa conexão aí que vira um relacionamento. Diferente da manipulação, que as pessoas, né, que a gente vê muito na internet, isso, infelizmente, né, que ficou muito banalizado. Então, as pessoas usam de maneira muito até irresponsável, eu diria, sim, né? A gente vê muita coisa ruim na internet, assim, né, tipo, né, usando os gatilhos, essa história dos gatilhos de forma assim, totalmente irresponsável e tal. Então a gente está falando de coisas diferentes. Manipulação é diferente de influência. Justamente, qual que é o conceito, né? Manipular, convencer e persuadir. São 3 coisas totalmente diferentes. Manipular, você age com mentira. Você está manipulando, você está levando para onde você quer, independente da verdade.
né? E na grande maioria das vezes, quando você manipula, você vai pelo lado da mentira. Convencimento, legal, só que você está agindo pela razão. Eu vou te convencer por A mais B que isso aqui é certo, que é o que você precisa. Isso é convencer. Quando você usa a sua persuasão, você também age com a verdade. O convencimento também você age com a verdade, só que você está conduzido pela razão. E o esforço é maior, né? A persuasão, você age pela emoção. Eu posso te contar uma história breve? Claro. Meu pai, ele tinha prótese, né? Minha esposa é até dentista, e ele tinha prótese, aquela prótese móvel, né? Durante muitos anos, né? E ele sempre buscou a questão, né, dos implantes e tal, mas nunca tinha se interessado, né? E ele fez uma viagem para Bonito, no Mato Grosso, era um grande sonho dele, né? Ele foi com a minha mãe, foi com a minha irmã, foi com o pessoal, e chegou nessa viagem, ele não fez o mergulho. Todo mundo que vai para Bonito quer fazer aquele mergulho. Meu pai não fez esse mergulho. Por quê? Porque ele tinha medo de colocar o snorkel e perder, né, a prótese dele. Uhum. E beleza, tudo bem. Pegou, voltou. E ele foi a um dentista que, em conversa, ele pegou e meu pai contou essa história para ele, né? Ou seja, meu pai foi com a demanda, foi com a razão. O cara pegou e levou na emoção. Meu pai chegou e falou, você não mergulhou, você não realizou o seu sonho, né? Justamente pelo medo de você perder a sua prótese, né? Se você tivesse o implante, né, você teria realizado o seu sonho, tudo. Acabou. Meu pai foi levado pela persuasão. Ele não convenceu meu pai. Meu pai sabia que ele tinha que fazer, mas o cara persuadiu ele. Meu pai fez, não foi o lugar mais barato, mas fez o tratamento lá. Meu pai é sulista, tinha anos que ele não comia uma maçã. Ele perguntou a mesma coisa para meu pai. Falou, quanto tempo tem que você não comer uma maçã? Meu pai falou, nossa, anos. Ele falou, já pensou você mordendo uma maçã? Tá entendendo o que é o convencimento, o que é a demanda e o que é a necessidade? Então, ele persuadiu meu pai, ele não manipulou. Falou, você precisa, porque não. Então, chegou e falou, não, se você fizer assim, assim, assado. Não, ele foi pela emoção. Falou, já pensou se você pudesse voltar atrás, né? E nesse sonho você pudesse mergulhar, morder o negócio ali que você não ia correr risco nenhum. Então, isso é emoção. Venda é emoção, né? Meu pai foi por uma demanda, ele fechou por uma necessidade que é a emoção. Uhum. Isso é persuadir, né? Você usar a verdade com emoção. Sim, e assim, entregando o valor, né? Claro, ele não estava falando nenhuma mentira. Isso ia acontecer, de fato, né? Sim. Ele ia conseguir mesmo morder essa maçã. Com certeza. Né? E ele tinha meios de fazer isso. Então, todo mundo ganhava. Seu pai ganhou, que realizou esse desejo, né? E o dentista também ganhou, que fez a venda dele. Foi extremamente assertivo e persuasivo. Então é isso que a gente tem que deixar bem pontuado, assim, né? Porque principalmente nessa época de internet, né? De marketing digital, que as pessoas, né? Principalmente artistas têm um certo até preconceito com relação ao marketing digital, vender pela internet, não sei o que e tal. Exatamente por isso, porque esse meio tá muito, vou usar a palavra, prostituído. Porque, né? Tem muitas coisas esquisitas por aí na internet que acaba... Né? Então, assim, é bom deixar claro isso, né? Você fazer uma venda ou se conectar com um público específico não tem nada a ver com manipulação, tem a ver com persuasão e influência, né? Isso. Que é o que a gente está dizendo aqui. Então, beleza. E aí, o que é preciso para a gente fazer isso, assim? O que é preciso para a gente fazer uma boa negociação e continuar fazendo, né? Porque às vezes você dá um acerto ali, acertou, pronto. Vou levar pelo músico. Eu sempre dou exemplo de músico porque é mais meu métier, né? Eu tô sempre mais próximo de músicos, assim, né? Então deu certo. Fechei ali uma casa, vou tocar toda terça-feira, sei lá, cachê bom, sei lá. Um bom cachê e tudo, beleza, fechei. E aí, como é que eu faço para fazer de novo? Consegui, fui lá, negociei, usei minhas técnicas, sei lá, deu certo. Mas e aí, como é que eu sei se foi sorte, se o cara tava num bom dia, se o cara foi com a minha cara ali naquele iniciozinho, ou se eu vou conseguir fazer isso de novo? Tem como, assim, usar isso de maneira recorrente? Qual é o grande erro das pessoas hoje, Carla? E é o que a gente vê muito, né? Na internet, e eu me deparo muito com muitos vendedores, independente de qual área, tá? Seja de arte, eu sou amigo de músicos, também meu irmão é músico, e as pessoas atropelam um processo, né? É que nem eu te falei, você conectou, você influenciou,
a gente precisa utilizar o nosso poder de negociação, né? Mas tem uma etapa, tem um processo. E o que as pessoas fazem? Pulam esse processo, né? Volto a dizer, que dor que eu resolvo, né? Como você falou lá, da casa, será que realmente era aquilo? Eu entreguei aquilo que ele estava buscando, né? As pessoas focam muito na solução, esquece de todo as etapas que tem antes, né? Então, para você efetuar uma boa venda, independente da área que seja, sempre vai existir um problema. As pessoas às vezes me perguntam, Túlio, você gosta de resolver problema? Eu falo, eu amo. Porque se não tiver problema, não tem o que eu fazer, não tem o que eu resolver. Uhum. Então, tem o problema, você identifica esse problema, né, que vai ter uma causa, aí você precisa ser a solução. Ela precisa ter uma necessidade, né? Muitas pessoas forçam aquilo, é o que eu tenho para vender, é só isso aqui, eu vou forçar. Aí entra na questão do convencimento, tudo, mas às vezes não é a necessidade da pessoa, entende? Então, assim, a gente tem que vender solução, mas primeiro você tem que entender qual que foi o problema, qual que é a causa. Eu tenho habilidade para resolver isso? Né? Às vezes, né, você fala, fechei com a casa lá, é o meu estilo? Eu vou entregar aquilo que realmente o público quer, que as pessoas querem? Então, assim, é saber, isso é um dos pilares da alta performance, né? Quem eu sou, onde eu estou, o que querem de mim, né? Então, às vezes eu tenho que saber se eu tenho habilidade para aquilo. Então, eu tenho que resolver um problema. As pessoas focam já direto na solução, entendeu? Uhum. Então, quando você foca na solução, fala, esse aqui é meu produto, Carla, é assim, 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 assado. Eu não sei nem se você precisa, eu não sei se você quer, eu não sei se é o meu nicho, sabe? Então, assim, para você manter uma venda, você tem que ter essa cadeia, né? É a necessidade e a demanda, novamente, né? Uhum. Eu tenho que saber se aquilo que eu resolvo é o que você precisa ser resolvido, né? Então, é identificar o problema, a causa, para aí sim eu ser a solução. Quando você tem esse tripé, venda garantida, né? Por tempo indeterminado, né? Porque você curou uma dor. Uhum. Né? Você não foi direto para a solução sem saber se realmente a pessoa precisava. Uhum. Né? Então, eu gosto de dizer isso, né? Você tem que ser um solucionador de problemas, né? Que aí, o que você vende solucionou um problema? Era uma necessidade? Legal. Porque quando você convence, mas não é uma necessidade, a pessoa vai te comprar uma, duas vezes ali, mas depois ela vai perceber que ela não precisava daquilo. E aí o que vai acontecer? Ela não vai confiar mais em você, né? Não vai te indicar. Aí volta tudo aquilo que ele estava falando. Não vai te indicar, você não tem autoridade. Às vezes você tem, mas não para aquele nicho que a pessoa precisava. E aí você vai destruindo tudo aquilo que você construiu ou poderia ter construído até chegar nesse ponto. Sim. Né? Então a venda tem que ter esses pilares. Você tem que vender. Muitas pessoas focam somente na solução. A gente tem que saber se a solução realmente é o que você consegue entregar e o que a pessoa precisa. Entendi. E tem como reverter esse processo? Por exemplo, fiz essa venda, não foi exatamente o que aconteceu e tudo, mas aí, sei lá, vou fazer de alguma forma ali para ajustar e... É muito difícil, Carla. Eu te digo pelo seguinte, porque isso vai muito da questão da legitimidade, né? Quando você manipula, você simplesmente convence alguém a comprar aquilo que ela não precisa, né? Depois, quando ela cai na real ali, ela fala, o cara foi um charlatão, o cara, né, me vendeu algo que eu não precisava, aí a confiança vai por água abaixo. Né? Então, assim, nunca vai ser a mesma coisa, né? A gente sabe, confiança não é só relacionamento, não é só... A venda é o pilar, é um dos pilares da venda, é a confiança. Então, se já começou quebrando ali a confiança, cara, você perdeu a sua legitimidade, né, com aquela pessoa. Então, quando você perde a sua legitimidade, dificilmente você vai conquistá-la novamente, né? Então, eu acho bem difícil reverter, né? Entendi. Então, assim, a pessoa, para fazer esse processo de venda, ela tem que fazer um estudo primeiro, assim, não é só chegar... Sim. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né? O cara foi na casa, lá, ofereceu o serviço dele de músico e tal, para fazer uma música ambiente e tal, e conseguiu fechar. Para ele fazer isso de maneira que ele consiga fazer em outras casas, ele precisa saber se a necessidade daquela casa é a mesma daquela outra. Então, assim, ele vai ter que fazer um estudo prévio, tem que ter um diagnóstico antes, né? Então, tem um trabalho, né? Eu vejo que a venda, a negociação, ela tem um trabalho ali, né? Não é um negócio simples, assim. Eu acho que é por isso até que as pessoas têm essa dificuldade, né? Porque a sensação que dá é que, tipo assim, ó, esse é meu produto, toma, compra. Não, tá bom, tchau. Não. Eu
tenho visto, né, assim, pelo que eu tenho estudado, que é um processo, Sim. né, de convencimento ali, né, de persuasão, no caso, Sim. né? É um processo de persuasão, que aí você vai colocando vários elementos para que aquele objetivo seja alcançado. Inclusive na história da produção de conteúdo na internet. Claro. Né? Voltando lá para a questão da empatia. Tem uma ferramenta que a gente faz, e eu faço isso todos os clientes que eu vou atender. Porque tem cliente, Carla, o cara vai te dar 2 horas. Hoje eu fui num cliente que ele agendou comigo, ele estava em outra reunião, ele chegou e falou, você tem 10 minutos, pode ser? Se eu não conhecesse ele, se eu não soubesse o que eu fui fazer lá, eu não ia ser assertivo. E eu saí de lá com o meu objetivo cumprido. Então, sim, existe, a gente chama um mapa da empatia. Você tem que conhecer quem você vai abordar. O que ele gosta, o que ele faz, o que ele compra, o que as pessoas falam dele, quais são os seus sonhos, quais são os seus medos. Então, a rede social tá hoje aqui para isso. Então, você vai oferecer num determinado restaurante ou bar, enfim. Cara, busca saber quem já toca lá, quem já tocou, qual é o estilo, quais os dias, qual o tempo de duração. Você tem que chegar com essas informações, né? Qual o público, entendeu? Porque senão não vai fazer sentido, entendeu? Então, assim, a gente precisa sim fazer esse estudo. Se fosse muito antigamente, né, a gente não tinha acesso, mas hoje, cara, a rede social tá aí, você mapeia, né, a vida da pessoa, da empresa, enfim, você chega, né? Hoje, se fosse para ser em meia hora, 40 minutos, eu tinha estratégia para usar, mas eu tive 10. Então, a gente tem que ser assertivo. A gente tem que saber com quem que a gente está indo conversar, a gente tem que saber se aquilo que eu vou oferecer, né, vai fazer sentido para a pessoa. Eu não posso forçar nada que não faça sentido, você vai vender uma vez. Uhum. Né? Então, é justamente isso, é você estudar a pessoa, a empresa, enfim, saber se posicionar, né? E nisso a história do autoconhecimento pode até ajudar, né? Tipo assim, ajudar de forma reversa. Porque, por exemplo, a análise de comportamento, né? Quando eu faço análise de comportamento, eu faço para me olhar, né? Olhar para mim, né? E tal. Mas tem outros perfis, né? Não tem só o meu perfil, né? Não existe só o meu perfil. Então, assim, os outros perfis também têm influências diferentes no processo de venda, eu acredito, né? Tocou num ponto importantíssimo. Tem é um dos pilares da conexão, né? Chama-se, eu chamo de estilos de comunicação, que casa muito bem com o perfil comportamental. Olha a importância de você saber, de você estudar. Isso eu sempre tive muito bem, né? Depois que eu tive o autoconhecimento, eu consegui mapear cada tipo de cliente. Veja bem, por natureza, existem pessoas que são mais rápidas, pessoas que são mais lentas, pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emocionais, certo? A pessoa que ela é mais racional, né, e mais rápida, ela é aquela pessoa pragmática, ela é direta ao ponto. Vai adiantar eu chegar e querer fazer uma apresentação com 50 slides ali, tomar 40 minutos do tempo da pessoa? Não. Eu tenho que saber como eu vou agir com essa pessoa, então eu já vou rápido, direto ao ponto, acabou. A pessoa que ela é rápida, só que ela é mais emocional, também tende a ser uma negociação um pouco mais rápida, mas é aquela pessoa com o ego mais inflado. Você chega, dá uma elogiada, né? Nossa, escritório bacana, né? Que casa, né? No caso dos restaurantes, que casa legal, chique, tal, que bacana. Dá uma elogiada. Se for, né? O ego é mais inflado, então você tende a dar mais uma elogiada ali, né? É aquela pessoa, né? Agora, quando a gente vai para as pessoas mais lentas, né? Existe o lento e mais racional, que é aquele extremamente analítico ali, né? Aquele cara que ele vai te ligar 10, 15 vezes para pegar mais informações, ele vai para o mercado cotar preço, ele vai pesquisar outros cantores, outros artistas para, né, para saber se é aquilo mesmo, então ele é mais cauteloso ali. E aquele que é mais lento e mais emocional é aquele cara que você pode passar uma manhã inteira com ele, é aquele que você vai levar ele para almoçar, né? Você entende que quando você entende o perfil do seu cliente, né? O cara é mais pragmático, ele é mais direto ao ponto. Eu vou lá, negocio com ele direto ao ponto, pego e saio. O outro eu ajo como ele prefere. Quando essa pessoa for negociar, ou quando essa pessoa precisar de alguma coisa, a primeira pessoa que ela vai lembrar é você. Porque ela sente que você é parecida com ela. Nossa, é igualzinha a minha, a Carla é igualzinha a mim, então não vou nem perder tempo com esse pessoal que vem aqui me levando o dia inteiro.
entendeu? Ou então, não, vou chamar a Carla aqui que eu gosto de sair, almoçar com ela, contar a história da minha vida, do meu final de semana. Então, eu sempre busquei mapear todos os meus clientes dessa forma. Mas isso só é capaz quando você tem o autoconhecimento, né? Então, se eu sou mais direto ao ponto, eu vou negociar com um cara que é mais, né, gosta de contar a história, tudo, eu vou ter dificuldade? Vou. Mas lembra da empatia? Cabe a mim, vendedor, me adaptar à realidade dele. Isso com autoconhecimento a gente consegue chegar nesse nível, né? Então, igual você está falando, quando você conhece, você precisa mapear para você ser assertivo, como você vai apresentar, né? Como você vai negociar. Não adianta você chegar num direto ao ponto e querer contar a história que 5 minutos ele fala, tá, quanto custa? Entendeu? E nem no outro que quer que você conta tudo, esse analítico que quer tintim por tintim, detalhe por detalhe, quantas músicas você toca, qual que é o repertório, são quantos músicos, qual é o nome deles, entendeu? E às vezes você não chega com essas informações, entendeu? Coisa que às vezes você chega com essa informação para um outro que é um outro perfil. Então é extrema, na venda é extremamente. Isso conecta, né? Junto com a empatia, com os sistemas representacionais que eu te falei. Então são essas coisas que fazem a diferença na hora de você ir negociar. É o que eu falo, eu utilizo muito comportamento para negociar e para vender aquilo que eu faço. Né? Então faz total sentido isso que você falou. E até bem pouco tempo a gente falava muito em técnicas de vendas e não sei o quê. Tinha até uns, né, tipo umas bíblias aí de vendas. Sim. E tal. Essas coisas funcionam mesmo? Essa Sim, coisa de... sem dúvida. Né? Existem boas técnicas de vendas, inclusive todas as empresas que eu passei até hoje, de modo geral, elas ou têm a sua técnica criada ou trazem treinadores de vendas, né, para você utilizar uma técnica. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Para ao utilizar essa técnica não seja algo robótico, né? Então, sim, algo que sim você tem que dominar, tem que fazer sentido para você. Que nem eu falei, eu utilizo de técnicas, mas eu utilizo muito mais do comportamento, né? E as técnicas, elas estão para ajudar, né, as pessoas, mas tem muita gente que né, fala, vender é um dom. Vender, cara, não é. Né? Vender é para todo mundo. Né? Tem até uma definição que eu achei muito assertiva, né, do que é negociação. Do que é você diante de um piano. Né? Você vai sentar ali, você vai dedilhar algumas teclas. Né? Outras pessoas vão tocar mais teclas, outras menos teclas. Algumas vão tocar música clássica, outras música lenta. Né? Mas, de certa forma, todo mundo que sentar ali vai dedilhar aquelas teclas. A diferença é que algumas se aperfeiçoam mais, outras se aperfeiçoam menos. Então, enquanto a gente lidar venda e negociação como um dom, você não vai sair do lugar, né? Porque você tem que entender como se aquilo fosse um músculo. Aquilo existe um treinamento para você fortalecer, né? Então, sim, vendas e negociação é habilidade, é treinamento. Né? E as técnicas de vendas estão aí para isso. Eu utilizo de técnicas e utilizo também da questão dos comportamentos, né? De tudo isso que a gente veio conversando. Mas funciona, quando bem executado. Né? Não pode ser uma receita de bolo. Né? É isso que você falou do música. Eu sempre falo que o esforçado sempre vai superar Sim. o talentoso, né? Sem dúvida. O esforçado sempre vai superar. E isso funciona para vendas também, né? E quanto mais a pessoa for se desenvolvendo, né? Desenvolvendo habilidade e treinando, claro. Ela vai... Pode ter gente que tenha mais facilidade, mas se não treinar, a habilidade acaba não tendo resultado. Já um que não tem tanto né, assim, tanto talento, sei lá, inato, sei lá, alguma coisa. Se for treinando, acaba Sim. que consegue É aquela história, né? Quantas vezes eu recebi ligação ou encontrei pessoas que falam, Túlio, arruma alguma coisa para o meu filho, para o meu sobrinho, para fulano. Pode ser até de vendedor mesmo. Né? Então, Olha. Assim, cara, vendedor é uma das profissões mais prósperas que tem. Claro. Né? Só que a gente tem que entender, né, que existem técnicas, né, e existem alguns caminhos para você seguir, né, na negociação. Né? Você tem que entender, muita gente acha que é um duelo a negociação. Você falou um negócio muito legal, né, a questão do ganha-ganha. Né? A pessoa vai para negociar, acha que aquilo ali é um duelo. Né? A negociação, por muito tempo, né, era visto, né, como aquele algo, o meu preço, o meu produto, né, a característica aqui, o que ele entrega. Então, né, sempre havia ali uma cena de conflito, né? A negociação, a venda não é você contra alguém, é você com alguém,
né? Buscando ali um objetivo, né? Não é você convencendo, né, o seu chefe, é você junto com ele, né, com o seu líder ali, fazendo um plano de ação, né? Então não é um grande duelo, né? Você não está sozinho, não tem que dizer ao outro o que fazer, né? Se você tiver que iniciar uma negociação dizendo ao outro o que deve ser feito, você pode chamar de qualquer coisa, menos de negociação. A negociação, ela surge do interesse, né? Mas para isso tem que ser algo que seja bom para ambas as partes. Não pode ter um ganhador e um perdedor. Ou tem 2 ganhadores ou tem 2 perdedores, né? Então tem que ser realmente, né, algo bom para ambas as partes, tem que ser o ganha-ganha. Flexibilidade, quanto que eu sou flexível, quanto que eu consigo me adaptar àquela situação, né? Flexibilidade não tem nada a ver com retroceder, com dar desconto, né? Tem a ver com o quanto que eu estou disposto a resolver certos tipos de situações, né? O quanto que eu estou disposto, o que eu demonstro, né? Que eu estou apto ali, né? Estou querendo contribuir para resolver certo tipo de situação, né? Então, assim, são algumas técnicas, né? Não deixa de ser uma técnica, né? Só que são técnicas comportamentais, né? Separe a pessoa do cargo. Ninguém compra do cargo, sempre compra da pessoa. Pessoas precisam de pessoas e o mundo está esquecendo disso, né? A gente precisa criar vínculos, né? Então separe o Túlio, representante técnico de vendas, né? Eu chego para negociar um fertilizante ou alguma coisa, o cara já dá uma travada. Agora, quando eu saio do meu cargo e vou para o Túlio, pessoa, e tento entender o negócio dele, né? Eu tento mostrar que realmente aquilo que eu estou levando vai agregar para o negócio, né? Opa, isso aqui saiu do cargo, ele está no Túlio Pessoa. Então, pessoas compram de pessoas. Então, isso é criar vínculos. Não deixa de ser técnica, né? É uma técnica comportamental, mas é o que funciona. Né? Então, separe sempre a pessoa do cargo, né? Ninguém compra do cargo. A pessoa compra de pessoa. E isso é uma coisa que, essa coisa do ganha-ganha, até bem pouco tempo, eu acho, que não se falava nisso, né? Era isso que você falou, era um campo de batalha, né? Você entra numa negociação, é sempre um campo de batalha. Alguém vai sair ganhando ou alguém vai sair perdendo. E no ganha-ganha, ambas as partes saem com a sensação de ganho. Sim. Né? E, assim, sabendo que o outro ganhou e satisfeito por isso, e sabendo que você também ganhou e satisfeito por isso. Eu acho que esse é o método da negociação da prosperidade, porque todo mundo prospera, eu acho. Se você ganhou, eu ganhei, cara, show de bola. Tem uma técnica de Harvard que diz justamente isso: separe o problema da pessoa também, né? Eu não preciso estar em atrito com você para a gente resolver o problema. Às vezes a gente pode se juntar para resolver determinado problema. Quer um exemplo? Às vezes um pai chega em casa, tá os 2 filhos brigando por uma laranja. Aí tá aquela briga, tudo tal. Se o pai não tem habilidade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela laranja, partir no meio e dar metade. Só que se você for separar as pessoas ali do problema, às vezes, um queria só a casca, sei lá, para pular a corda, para alguma coisa, e o outro queria realmente a laranja. Então, quando ele partiu e deu a metade da laranja para aquele que não queria a laranja, queria só a casca, e o outro não queria a casca, queria só a laranja, você viu como é que foi um ganha-ganha? Às vezes as pessoas disputam, né? Não separa o problema das pessoas. Às vezes, se você se juntar, isso é ganha-ganha. Você se junta e vocês resolvem o problema e todo mundo sai ganhando. Né? São interesses ali, às vezes, distintos, mas as pessoas, quando entram nessa questão, não, eu tenho que ganhar, o outro tem que perder, isso não é negociação, né? Isso não tem prosperidade. Um dos caminhos da prosperidade está em você saber dar e você receber, né? Você tem que ser bom para o seu cliente, você tem que ceder, ser flexível, mas se você cedeu, peça algo em troca. Né? Seja né? Eu gosto de dizer, quando eu vou para uma negociação, vou dar um exemplo, você oferta o seu preço, o seu produto, a sua arte, enfim. E a pessoa pega e te devolve, né? Não, eu pago isso aqui. Se você tiver condição de fazer, faça. Não tem problema. Mas, de modo geral, é até uma técnica. Você não cede ali de primeira mão, né? Você, vou verificar, ou vou ligar para o meu gestor, vou ligar para o meu produtor, enfim. Mas se você tiver condição de fazer, faça. Não de mão beijada, porque vai dar a impressão. Você poderia ter feito isso antes, vai parecer que você estava manipulando, vai parecer que você não estava sendo honesto. Mas se tiver condição de fazer, faça. Mas sempre lembrando que negociação é ganha-ganha. Se você cedeu algo, peça algo em troca.
seja, né, um pagamento mais curto, agregar outros produtos do seu portfólio, enfim, alguma outra coisa, seja um depoimento, né? Ou que seja um beijo, um abraço, mas peça. Né? O caminho da prosperidade é nisso, em você saber dar e receber. Seja bom para o seu cliente, mas seja bom para você também, que aí você vai ser próspero nos seus negócios. Show. Bacana. A gente já está indo para o final da nossa conversa aqui, Túlio. E que conversa. Tantas coisas aqui, né, que ficaram. Eu queria só terminar com uma última questão, assim, sobre... Eu ia falar sobre oferta irresistível, porque eu ouço falar tanto na internet, eu tenho tanta curiosidade de saber de alguém próximo, assim, o que é essa parada da oferta irresistível, sabe? Que eu ouço tanto na internet, eu ouço tanto as pessoas falando e tal, não sei o quê, tal. E aí eu queria tocar nesse último ponto pra gente já ir pro final. O que é uma oferta irresistível e como é que eu faço isso? A oferta irresistível, pelo que a gente vê muito hoje, nada mais é do que um gatilho que é muito utilizado, que é o gatilho da escassez. Quando você entra num site, alguma coisa, essa promoção termina em 9, aí fica um cronômetro, você só tem até amanhã para decidir, né? Ou são as últimas peças. Você entra no site que vai reservar um hotel, resta um quarto. Isso, até para mim, que sou treinado, né? Sou vivenciado em vendas, isso às vezes me pega, esse gatilho. Né? Então, assim, nada mais são do que gatilhos. A gente falou aqui do gatilho da reciprocidade, da autoridade, né? da aprovação social. Né? Essa oferta irresistível é justamente você gerar um desejo que pode ser feito pela autoridade, pela aprovação social, mas geralmente a oferta irresistível é gerada pela escassez. Carla, eu te faço isso aqui, portanto, mas eu preciso fechar hoje até meio-dia com você. Só que antes de fazer isso, eu tenho que ter gerado todo um desejo, né? Eu não chego assim do nada em você. E aí vem a autoridade, vem a aprovação social, vem a reciprocidade, para depois eu gerar escassez. Aí vira uma oferta irresistível. Então é um combinado. É um combinado. Então você pode ver, geralmente, né, falando no marketing digital que a gente vê muito, né, o pessoal te prende um vídeo, você fica ali, você não consegue nem passar. Aí vai falando, entra no emocional, tudo e tal. Na hora que vê, fala, até o fim do dia para você comprar. Então, assim, é o gatilho da escassez, né? Ao meu ver, pelo menos, né, que eu vejo muito hoje, que está muito alta, é realmente o gatilho da escassez. Você tem até hoje, você tem até tal horário, só tem mais esses dois. Né? E isso é muito utilizado, né? O gatilho da escassez, geralmente a oferta, né, irrecusável, ela mexeu todo com o seu emocional e aí fala, se você não comprar, você vai ficar sem. E já despertou o desejo em você. Você já está com vontade de comprar aquilo, só que está numa pontinha de dúvida, né? Você fala, cara, mas eu preciso, meu cartão tem que virar. Mas se eu esperar virar, eu perco. Entendeu como é que fica irresistível? Entendi. É o gatilho da escassez, é muito utilizado hoje. Né? Mas para funcionar, você tem que ter todos esses gatilhos que a gente falou mais cedo. Entendi. Tá certo. Então tá, Túlio. A gente está chegando no final mesmo. Eu queria que você só deixasse uma última mensagem aí pro pessoal que está ali aprendendo a se vender mais, né? Tá querendo aí negociar mais sua arte, negociar mais seus feitos artísticos aí, né? Seus feitos aí dentro da cultura. Eu queria que você deixasse uma mensagem... deixasse uma mensagem final aí para esse pessoal, para dar essa incentivada, para, né, desenvolver mais essa habilidade. O que você diria? Carla, eu gosto de dizer o seguinte, né? Tem uma técnica também que é muito utilizada, que chama-se rapó, né? Que nada mais é do que tom de voz, gesticular, né? Mas eu gosto de dizer o rapó comportamental, né? Que pessoas acima da média, elas falam de sonhos, falam de realizações, né? Pessoas medíocres, pessoas medianas, falam de coisas, falam de ganhos, né? E pessoas abaixo da média falam de pessoas, né? Então, o mundo está cheio de pessoas interesseiras, né? Então, seja uma pessoa acima da média, né? Você não precisa falar de pessoas, falar de coisas, né? E fale muito de Deus, pouco de si mesmo e nada dos outros, né? Então, são três Is, né? Você precisa ser interessante,
depois você precisa ser interessado, depois intencional. Então, não fale de pessoas, não fale de coisas, fale de projetos, de realizações, de sonhos, que isso vai fazer você se conectar com pessoas, que isso são pessoas acima da média. Pessoas medíocres e pessoas rasas estão mais longe da prosperidade. Incrível, viu aí, né? Viu aí? As pessoas já estão lá fazendo a conta lá. Gente, eu tô falando mais de projetos, tô falando mais de pessoas. Acaba ficando, né? Então, Túlio, você quer falar pra gente suas redes sociais, onde é que você tá? Tem projetos por aí chegando? Como é que estão aí as coisas? Já pode dar spoiler de alguma coisa pra gente? Claro, vamos lá. Minha rede social é @TúlioBoschini, né? Eu tenho produzido bastante coisa aí falando sobre negociação, sobre influência, né? Dou palestras, né, nesse segmento para empresas, né? Eu já participei de algumas recentemente e agora, né? Então, para falar um pouco, né, de influência, de negociação, de comunicação persuasiva, né? Então, essa é a minha rede social, pode entrar em contato comigo que terei o maior prazer em atender e fazer parte do projeto das pessoas aí. E vai estar tudo lá, né? Os projetos estão todos lá. Então, obrigada, viu, Túlio, por você ter aceitado o meu convite. Foi um papo super gostoso, super bom. Assim, eu acho que espero que tenha, né, despertado muita gente aí para tirar esse ranço de vender arte, né? Porque isso não existe. Se é possível viver de arte, tem que se vender de alguma forma. Com certeza. E espero ter contribuído, Carla, né, com um pouco aí que eu sei, um pouco que eu, né, vivencio, né, que nem eu te falei, né, eu sou do agronegócio, mas a venda, a negociação, ela vai para todas as partes. Eu sou um amante de arte, né, então foi muito bacana, né, receber o seu convite, sou muito grato a você, espero de coração ter contribuído e continue contando comigo. Legal, obrigada. Então, hoje a gente falou sobre vendas, negociação, né, venda comportamental, como é que você pode se portar melhor aí para vender sua arte, para negociar a sua arte, né? Falamos também um pouco do ganha-ganha, isso é muito importante, você entrar em negociações para ganhar, são negociações mais prósperas. Falamos da forma como você se comunica com quem você está vendendo, né? Pensar de forma empática com quem você está conversando, isso aí pode fazer diferença aí nos seus negócios. Tá, então a gente está ficando por aqui. Vocês sigam a gente lá nas redes sociais, e Seu Viver de Arte, @ no Instagram, @ Seu Viver de Arte. Ativa o sininho aí do YouTube para receber as nossas publicações, que a gente está publicando aí os cortes e os episódios completos. E vai seguindo a gente aí. Se você quiser mandar uma mensagem indicando alguém que a gente possa conversar aqui, que você queira ouvir aqui, né, queira vir aqui falar com a gente, dá essa dica pra gente também. E por aqui a gente vai fazendo esse conteúdo aqui com muito amor e carinho, e espero que tenha sido bacana para vocês, tá bom? Então, até o próximo. Tchau.